As sessões de treinos livres 1 e 2 na Hungria foram concluídas e no vídeo de hoje vamos analisar o ritmo de corrida das várias equipes, começando pela Ferrari, que trouxe a nova suspensão traseira na Bélgica. Já dissemos várias vezes que a Hungria é o verdadeiro teste para ver oficialmente como a Ferrari SF25 se comporta, assim como o comportamento da nova suspensão traseira trazida na Bélgica, combinada com o novo fundo trazido na Áustria. Então vamos ver tudo em detalhes. Vou analisar o ritmo de corrida. Também vamos assistir aos on-board de Hamilton e Leclerc para ver como essa Ferrari se comporta. Antes de começar, claro, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, onde analisamos cada sessão em detalhes. Dito isso, vamos começar imediatamente vendo os tempos do treino livre 2 e depois faremos uma análise de todos juntos. Então, tempos de treino livre 2, vamos ver Norris em primeiro lugar, segundo Piastri, terceiro Leclerc, quarto Stroll, quinto Alonso, sexto Hamilton, sétimo Russell e todos os demais. Estranho ver um Aston Martin tão à frente no giro seco, a Aston Martin foi muito forte. É uma surpresa do dia, se quisermos, entre os outros, e importante notar o terceiro Leclerc e o sexto Hamilton. Uma coisa que parece ao olhar imediatamente para a classificação é que temos a primeira Red Bull, que é Tsunoda em nono lugar, e até temos uma equipe satélite, ou seja, Racing Bulls, que está à frente da Red Bull oficial com a Jara em oitavo lugar, enquanto encontramos o Verstappen em 14º lugar. Verstappen teve muita dificuldade no giro seco e também no ritmo de corrida. Mas antes de analisarmos detalhadamente o passo de corrida, quero mostrar para vocês primeiro a câmera on-board de Leclerc, para mostrar um pouco como a SF25 se comporta, especialmente na parte de pilotagem no final do primeiro setor e início do segundo setor. Vamos ver aqui o Leclerc, vamos acompanhar na sua trajetória ainda em direção à curva 4, uma curva muito difícil onde nesta manhã, no FP1, ele teve um pouco mais de dificuldade. Vejamos aqui como a SF25 se comporta, pois é uma curva onde é necessário muita confiança, especialmente na traseira, para evitar perder o controle do monoposto. Vocês podem ver que ela chega um pouco larga, não há aquela confiança que a McLaren tem na traseira, e isso ainda é uma limitação da Ferrari, embora eu deva dizer que no comportamento na pista ela melhorou bastante, especialmente na gestão do superaquecimento na traseira, que melhorou significativamente em relação ao que vimos no passado. Aqui vemos a curva 5 com Leclerc, que tem essa abordagem de ir imediatamente procurar a corda no início da curva e depois ampliar a trajetória em direção ao final, ao contrário de Hamilton, que a peda um pouco mais larga e depois vai estreitando na parte final, acelerando mais, fazendo o traseiro girar mais. Leclerc tem uma condução mais sobreestessante, então busca a corda logo no início, enquanto Hamilton faz o contrário. Vou mostrar novamente o ponto em que Leclerc. Observe o quão próximo ele chega aqui e qual o ângulo de direção que Leclerc tem neste momento com os pneus macios. Aqui já Hamilton, especialmente nas últimas duas curvas, a curva 13 e a curva 14. Dá para ver que ele entra menos fechado do que Leclerc e tenta fazer o traseiro girar mais, enquanto Leclerc faz o dianteiro girar mais e depois gerencia o traseiro na saída. Isso para mostrar a vocês a câmera on-board de Leclerc. Eles também fizeram várias trocas na Ferrari, na verdade agora primeiro vou mostrar a vocês a gráfica muito interessante do FP1, comparando Leclerc e Hamilton com a telemetria. Vemos onde Leclerc ganha mais, Leclerc está em vermelho, Hamilton em amarelo. Vemos que ao longo de toda a volta, Leclerc ganha poucos milésimos em cada curva, especialmente na chicane, que é o ponto onde ele ganhava mais nesta manhã no FP1. E, também se vê pelo layout aqui embaixo da pista quanto Leclerc ganha sobre Hamilton. Hamilton ganha somente na última curva. Isso porque Hamilton não está se saindo bem com o carro e na verdade temos duas versões da Ferrari divididas. De um lado temos Leclerc, que se sente mais confortável com o setup e isso também é demonstrado pelo seu ritmo de corrida. Eles fizeram várias ajustagens, mas começaram com uma configuração um pouco mais descarregada do que no FP1 e depois, se sentiram bem. Aumentaram um pouco a incidência na asa dianteira, algo que Leclerc faz frequentemente como uma troca de rotina, se quisermos, nos treinos livres. E ao contrário, Hamilton fez uma espécie de teste oposto, ou seja, começou com uma asa mais carregada e depois a descarregou seguindo a direção de Leclerc. Portanto, um comportamento diferente entre os dois pilotos da Ferrari. Vou mostrar também a imagem das duas asas em comparação, que vamos analisar juntas. Vejamos a asa, aquela escolhida por de um lado, aquela escolhida por Hamilton com a configuração de Mônaco bem mais carregada.
e do outro lado, aquela escolhida por Leclerc, que é uma configuração menos carregada, a de Espanha. Então, configuração de 4, específica 4 para Leclerc, específica 5 em vez de Hamilton, então 5 em 5 para Hamilton. Realmente muito carregada e, de fato, depois foi descarregá-la para os treinos livres 2. Vamos também ver esta imagem eloquente de Hamilton, que no final, terminou seu passo de corrida no FP2 e foi balançar a cabeça. Olhem aqui como ele balança a cabeça. Não está satisfeito com o equilíbrio do carro de Hamilton e disse que, na verdade, é um equilíbrio quase perigoso. Em, portanto, palavras muito duras de Hamilton, que também disse nesta manhã que o carro não está bom, não estou me sentindo bem, enquanto, por outro lado, Leclerc está se saindo melhor com o carro. Vou mostrar aqui também uma comparação das asas traseiras vistas de bordo, ou seja, quero dizer, vistas de fora, mas com os carros na pista. E vemos Leclerc com carga média alta, enquanto Hamilton tem carga alta. Agora, para tentar obter mais aderência na traseira, ter um pouco mais de carga para Hamilton, mas no final, isso não mudou muito a questão, no sentido de que Hamilton ainda não se sente confortável com a traseira, então eles também descarregaram o carro de Hamilton, adotando a configuração de Leclerc, que atualmente, se quisermos, é quem consegue levar a SF25 ao limite. De fato, vamos também analisar os tempos. Agora, vamos ver o ritmo de corrida analisando juntos, porque há muitas coisas interessantes para observar, começando pela classificação, que mostra os tempos de LeFerrari, ou seja, Leclerc e Hamilton, que vocês veem aqui na parte direita da tela. Vemos Leclerc, o ritmo de corrida feito com o pneu médio, começando por esta volta aqui, que foi a volta de retorno aos boxes. Então partiu com 1,25, uma volta um pouco lenta, 1,21,6, 121,8, 121,92, volta lenta de 30, 123 e uma volta bastante lenta, mas nem tanto assim, 12.242. Então o ritmo de corrida, digamos que estava na alta de 21, partiu e depois foi para a baixa de 22. Se olharmos, Norris fez a corrida com pneus médios, deixando de lado a volta de entrada nos boxes, então saiu com um 21,1, 21,2, 22,2, 23,4, 22,2, 22, desculpe, 6, 21,5. Então um ritmo muito mais elevado, gira em média ou 6 décimos mais forte por volta, sinal de que a McLaren neste momento tem mais do que a Ferrari. Isso é pouco, mas com certeza, também se vê claramente pelo ritmo de corrida que Norris gira em média na baixa de 21, e fez um 22,6 alto, mas na minha opinião, isso também foi devido a um erro, enquanto Leclerc fez um ritmo de corrida na alta de 21 e depois girava na baixa de 22, chegou até a marcar 23 como tempo. Hamilton, com pneus macios, fez uma corrida de ritmo constante a partir desta volta de entrada, então 21,5, 31,7, é muito alto aqui, provavelmente encontrou tráfego, 21,2, 9, 252, muito alto, 21,9, 22,5, 22,7, 22,9. Entendam bem que são tempos muito instáveis, além disso, com uma diferença de pneus mais macios a favor de Hamilton e em desfavor de Leclerc. De qualquer forma, Hamilton teve mais dificuldades com seu ritmo de corrida, fazendo cerca de 8 a 9 voltas de simulação de ritmo de corrida, mas o ritmo é mais alto e, se quisermos, um ritmo de corrida que me surpreendeu extremamente foi o de Ajar, que ao compará-lo com o de Verstappen são muito semelhantes. Começamos pela volta de entrada. Aqui ele fez 8 minutos, então um 2,23,7, um 2,22,7, 2,3, 2,2, 2,3, 2,69. Uma volta um pouco lenta, 2,2,3, 2,2,3, 2,26, 2,30. Então, ele roda na parte baixa de 2,2, depois, em algumas voltas, também fez na parte alta de 2,2. Se olharmos para Verstappen, que teve um desempenho péssimo com o carro, ele fez 2,24, 2,20, 2,6, 24 e 5, 271 bilhões, 226 milhões, 227.223, 22,6. Então, o ritmo de corrida depois avançando, 24 e 6, 234, 23 e 2, 226, enfim, ele não se sentiu bem. O ritmo de corrida foi instável, mas 2 trechos de corrida entre Jari e Verstappen são semelhantes. Na verdade, ele já fez voltas mais rápidas em média. Obviamente, este é o dia de sexta-feira.
Ovo. Sabemos que até a Red Bull sempre modifica o setup e na sexta-feira muitas vezes não se sente bem com os ajustes do carro de corrida. Eles fizeram intervenções no CDER, na convergência das rodas, inclusive as dianteiras, na altura do fundo, na parte dianteira de Verstappen, para modificar o acerto e tentar encontrar mais feeling com a dianteira, porque sabemos que se Verstappen não tem feeling com a dianteira, ele não consegue dirigir seu carro de corrida. Como ele mesmo disse na equipe de rádio, vou reproduzir sua citação. Ele disse: parece que estou dirigindo no gelo. Enfim, não encontrava feeling. Já foi o melhor em carro da família Red Bull, se quisermos, entre Red Bull e Racing Bulls, e também o ritmo de corrida demonstra isso. Dito isso, a Red Bull, especialmente no sábado, sempre dá um passo à frente em relação à sexta-feira, então espero que Verstappen também dê esse passo à frente amanhã. E retomando os passos da corrida, outro passo de corrida muito interessante é o de Antonelli, que ao analisarmos o giro de retorno fez 223, 21,7, 220, 218, 219, 260, 224, 225, 227, 228, que é um passo de corrida um pouco mais lento que o de Leclerc, mas é muito rápido. Mais rápido que Ajar, mais rápido também que Verstappen. Neste momento, o passo de corrida de Antonelli é melhor até do que o de Russell, se compararmos com o que Russell fez. 219, 219, 20, 259, 22, ou seja, mais rápido neste momento, Antonelli, do que Russell no ritmo de corrida. Russell também não se saiu muito bem, digamos, no dia de hoje. Vamos também verificar os tempos, mas ele ainda está à frente de Antonelli no ritmo de classificação. Então, na classificação, ainda um pouco melhor que Russell, pois a diferença é de quase uma décima. Na passagem do Sul, parece que Antonelli está melhor do que Russell na corrida. E não é a primeira vez que Antonelli se sai melhor na passada de corrida em relação ao ritmo, simulação de classificação. Também vou citar o tempo de Alonso, que, de qualquer forma, fez uma boa longa distância. Se quisermos, considerando que é um Aston Martin 214, 221, 221, 224, obviamente mais lento que Hamilton, comparado com goma off, e é uma passada de corrida também muito lenta. Uma simulação de poucos giros, 5, 6 giros, então não conta muito. Também o mencionei porque, de qualquer forma, a Aston Martin não foi mal. Quarta com Stroll e quinta com Alonso que fez apenas o FP2, pois no FP1 girou Drugovich. E fazemos uma comparação também entre Norris e Piastri, colocá-los próximos, assim podemos vê-los bem juntos. Então vamos começar por Piastri, na verdade, vamos primeiro por Norris, se repetir, 21 e 3, 212, 22, 23, 4, 22,6, 21,5, 27 e 7, depois mais lentos. Vamos ver o Piastri. 21,8, 224, 21, E6, 224, 24, E7, 21, E5, 25, E5, 21,8, 22,6. Então parece mais constante neste momento. Piastri e Norris parecem ser mais rápidos em termos de tempo, mas menos constantes. Obviamente, é preciso ver que Norris também cometeu alguns erros a mais em relação ao Piastri. Piastri sempre sai um pouco como um diesel, um pouco mais lento, digamos, e depois alcança o desempenho de Norris e até o supera a partir do sábado. O contrário faz Norris, que começa logo explosivo, começa muito forte e depois não consegue mais melhorar, na verdade começa a cometer alguns erros. Então será interessante ver também o desafio na casa da McLaren, mas se eu tiver que fazer um balanço atual, tendo visto os treinos livres, levando em consideração todas as análises, na minha opinião, neste momento estamos vendo uma McLaren principalmente. Então temos a Ferrari, neste caso vou colocar a imagem do box da Hamilton quando colocaram a especificação de Leclerc na asa traseira de Hamilton. Então temos uma McLaren logo à frente de todos, depois temos a Ferrari, atenção que a disputa atrás está acirrada porque a Mercedes está na briga, também há a Aston Martin na classificação, embora provavelmente tenham também aumentado um pouco o motor, então podemos colocá-la um pouco mais atrás, mas a Red Bull está passando por uma crise neste momento, então eles podem disputar as posições atrás da Ferrari, tanto a Mercedes quanto a Red Bull e também a Racing Bulls com a Ajar. Então esse é um pouco o pacote de disputa que há atrás. Cuidado também, obviamente, com a Red Bull, que com Vesta espera-se um avanço, mas atrás é um pouco mais uma incógnita sobre quem pode se sair melhor. Já tinha ido muito forte, Verstappen estava um pouco mais em dificuldade, mas quando Verstappen está em dificuldade, mesmo assim não foi tão mal, estando totalmente em crise, então se melhorar pode fazer muito melhor. Aston Martin aumentou um pouco o motor, então não a consideraria. E vejo a Mercedes melhor e neste momento não, ela também pode ir bem na classificação e na corrida. Já é importante também observar um pouco o consumo dos pneus, que sempre foi seu calcanhar de Aquiles.
Quero também fazer um pequeno resumo sobre a Mercedes, porque dissemos que a Mercedes deu um passo atrás no sentido de que começou com a nova suspensão, com a nova suspensão traseira que tinha sido trazida para o Canadá, que tinha convencido em um layout de pista com muitas acelerações em linha reta. Ela deu um passo atrás, reinstalando a suspensão antiga, aquela que havíamos trocado nas corridas anteriores, se não me engano, de Mônaco a Imola. Não me lembro quando foi a última vez que usaram com a especificação da suspensão traseira. Eles partiram de lá, então deu um passo atrás, porque a nova especificação, aquela introduzida no Canadá com a suspensão traseira, não dava os resultados esperados em aceleração de curvas com o volante travado, no sentido de que em aceleração em linha reta funcionava bem, mas não funcionava, não dava a sensação correta ao piloto na traseira ao acelerar em curvas onde era necessário gerenciar o acelerador. E freio em percurso, um pouco. Esse era o problema. Espero ter me explicado, mas de qualquer forma era um problema da Mercedes que agora tentarão resolver começando do zero, se quisermos. Começando sem aquela atualização e reconstruindo com um carro mais sólido e que oferece mais resultados positivos entre simulação e pista. Então esse é um pouco o ponto da Mercedes. Dito isso, vou mostrar também algumas outras imagens. Esta é a atualização que vimos na Red Bull, na parte dianteira do bico, em Noda FP1 e em Verstappen FP1. Modificação na dianteira do bico, também uma pequena alteração no flap da asa. Um pouco mais de ângulo em Verstappen em relação a Tsunoda, que tem menos ângulo na asa dianteira. Nada demais. São atualizações mínimas da Red Bull e também vou mostrar diferenças aqui na telemetria no FP Pulse 1 entre Leclerc, McLaren e Verstappen. Vamos ver. Então, Norris, Leclerc e Verstappen. Aqui a chicane. Vejam que Leclerc entra mais devagar, desculpem, aqui na curva 4, desculpem aqui na curva 4. Vejam que Leclerc entra mais devagar em relação tanto a Norris quanto a Verstappen. Um pouco de confiança a menos nesse caso de Leclerc, que depois melhorou no FP2 e aqui também na curva 5 a mesma coisa, mas também Verstappen nesse caso tinha mais dificuldade. E ao avançar, vê-se a mesma coisa na chicane aqui. E em particular, na última curva também, vamos observar que o pneu de Verstappen esquenta demais. E na última parte da volta, ele não consegue gerenciar bem o pneu. Nesse caso, porém, Leclerc na gestão da temperatura dos pneus não foi nada mal. E isso é algo a ser destacado, pois a Ferrari melhorou a gestão térmica dos pneus, que era um aspecto em que eles tinham um pouco mais de dificuldade. Então, tudo foi visto. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é Verstappen que lançou, digamos, essa toalhinha. Não sei o que era, essa coisa que chegou na cabine. Ele lançou para fora da cabine essa toalhinha e por isso foi investigado. Por isso está sendo averiguado. Então vamos ver um pouco qual será o retorno também da FIA. Se haverá uma multa ou até uma sanção mais grave. E essa é a última coisa. Esse é o comentário do Hamilton sobre o long run. A traseira está muito instável. Enfim, Hamilton não se sente bem com esse SF25 devido a uma traseira instável. Já dissemos várias vezes o mesmo problema desde o início da temporada. Quando se ajusta a configuração do Leclerc, a traseira fica instável e não é o carro que Hamilton quer guiar, então esse é um pouco o problema. Este é o passo médio que também analisamos antes. Norris com pneu médio 21,2. Piastri 21,6 com pneu médio, mas com mais voltas com o pneu. Antonelli 21,7, muito bom com pneu médio. Hamilton pneu macio 21,5, mas obviamente uma diferença de composto. Russell 21,9, então um ritmo um pouco mais lento como mencionei antes. Isso é tudo, pessoal, e minha previsão para as qualificações é que, na minha opinião, o Paul Norris Piastri vai fazer a pole, depois digo que Leclerc fica em terceiro. Essa é minha top 3. Comentem também a sua nos comentários, estou curioso para ler e responder a todos. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. É tudo por aqui, nos vemos no próximo vídeo.